Fala, tropinha, beleza? E no vídeo de hoje vamos fazer um experimento muito insano no Soccer Manager 2024. Vamos fazer a Copa do Mundo só com jogadores atuando no Brasileirão. Eu espero que vocês gostem desse experimento aqui no SM24. Já deixa o likezão, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum episódio aqui do canal. Aí galera, estou aqui nesse save no Bayer Leverkusen, que eu já trouxe tática aí para vocês no canal. Vou deixar aí em cima do card, no final da tela, ou então no comentário fixado, ou então até na descrição também. A tática realmente é muito boa, ganhei vários títulos aqui com o Bayer Leverkusen, mas eu quis só avançar para chegar na Copa do Mundo, cara, para chegar em 2026 e fazer essa Copa do Mundo só com jogadores do Brasileirão aqui no SM. E tá aí então os principais jogadores: Elinho do RB Bragantino, Gabigol do Flamengo, Cebolinha também do Flamengo e Dudu do Palmeiras. É a seleção patriota aqui do Brasil na Copa do Mundo de 2026 no Soccer Manager 24. Vou mostrar para vocês toda a convocação que eu fiz aqui dos melhores jogadores que estão no Brasileirão nesse save aqui e vão jogar a Copa do Mundo. Temos aí o Bento do Atlético Paranaense, o Hugo Souza do Flamengo e também o Cleiton do RB Bragantino no gol. Como zagueiro, Léo Pereira do Flamengo, Léo Ortiz do RB Bragantino, Murilo do Palmeiras e também Nino do Fluminense. Na lateral esquerda, Luan Cândido do RB Bragantino e também Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Na lateral direita temos o Heitor do Inter e também o Guga do Fluminense. Como volante, Jair do Vasco da Gama, Gabriel Menino do Palmeiras, Christian do Atlético Paranaense, Praxedes do RB, Gerson do Flamengo. E na parte do ataque temos o Cebolinha, como eu falei, do Flamengo, Rafael Veiga do Palmeiras, Arthur do Palmeiras, Elinho do RB Bragantino, Dudu do Palmeiras também, Marcos Leonardo do Santos, Yuri Alberto do Corinthians, Pedro e Gabigol do Flamengo. Esses são os 25 melhores jogadores aqui do Campeonato Brasileiro que estão nesse save, galera, e que vão jogar a Copa do Mundo em 2026 aqui no SM. E antes de começar a Copa, fizemos todos esses amistosos, várias vitórias, mas o último foi 2-1 para cima do Peru. E aqui no meio tivemos uma derrota para a Romênia de 1-0. Esse aí vai ser o time principal do Brasil, da seleção na Copa do Mundo. Os 11 titulares, esses aqui são os reservas, né, família? E temos aqui os jogadores que estão suplentes, né, que podem entrar na reserva para formar o elenco aqui do Brasil nessa Copa do Mundo. Lembrando que eu estou utilizando a tática do Bayer Leverkusen, que eu fiz aí para vocês. Vou deixar em cima do card, como eu falei, e também no final da tela. Será que a seleção brasileira vai ser campeã da Copa do Mundo de 2026 só com jogadores atuando no Brasileirão, cara? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. E antes de começar a fazer as partidas, né, vou mostrar para vocês os grupos aqui da Copa do Mundo. Grupo A, Estados Unidos, Coreia do Sul, Senegal e Alemanha. Grupo B, Holanda, Marrocos, Canadá e Japão. Grupo C, que é o grupo do Brasil, México, Brasil, Portugal e Croácia. Para mim é um dos grupos mais difíceis aqui dessa Copa. No grupo D temos aí a Bélgica, a Arábia Saudita, Austrália e Colômbia. Grupo E, Espanha, França, Dinamarca e Nigéria, também um grupo muito difícil. Grupo F, China, Argentina, Inglaterra e Irã. Grupo G, Paraguai, Gana, Turquia e Suíça. E para fechar, Costa do Marfim, Uruguai, Itália e Polônia no grupo H. Rapaziada, essa vai ser a Copa do Mundo aí de 2026 aqui no SM24. Vamos embora começar as partidas. Galera, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, mano. Então me ajuda aí com um likezão, se inscrevendo no canal também. Tive que avançar várias temporadas aí para chegar na Copa do Mundo. Conto com o seu apoio para mais vídeos desse tipo. E vamos lá então fazer a nossa estreia aí na Copa do Mundo contra o México. Cara, que insano, Copa do Mundo com o Brasil só com jogadores do Brasileirão. Show de bola, família. Vamos lá, primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Vou simular todas as partidas, família. E na final, se o Brasil chegar lá, né, eu faço aí os melhores momentos para vocês. Mas por enquanto estamos na fase de grupos, primeiro jogo contra o México. Por enquanto, 0-0 aqui. Vamos embora aí para o segundo tempo, cara. Tomara que o Brasil consiga vencer essa Copa, mano. Vai ser insano. Dudu toma amarelo aos 80 minutos. Mas nada acontece, rapaziada. Primeiro jogo do Brasil, só com os jogadores aí do Brasileirão e empate 0-0 contra o México na primeira rodada. Não sei se vocês sabem, galera, mas aqui a tabela da Copa do Mundo é bugada no SM, então eu só vou mostrar aqui quando tiverem os times classificados para as quartas de finais. Talvez eu mostre só o grupo mesmo do Brasil na Copa do Mundo. Nessa primeira rodada, todo mundo com um ponto, todo mundo empatou. No primeiro jogo tropeçamos, cara. Temos que vencer agora na partida contra a Croácia. Vamos embora para a segunda rodada da Copa do Mundo.
A Croácia, que tem uma seleção boa também. Rafael Veiga já marca o primeiro gol pro Brasil. Primeiro gol na Copa só com jogadores do Brasileirão. Rafael Veiga do Palmeiras faz 1-0 Brasil. 2-0, mais um dele antes do final do primeiro tempo. Muito bom, rapaziada. Brasil abre 2-0 aí pra cima da Croácia. O que eu pensei que seria diferente, mano. Croácia tem um time melhor que do México. Empatamos lá, né? E agora já estamos vencendo de 2-0. Vambora seguindo 3-0. Coloquei o Pedro. 4-0. Dudu faz o quarto. 5-0, mano. Quem fez? Goleada, 2 expulsos aí da Croácia, mano. Mas esquece, não tem jeito. Primeira vitória aí do Brasil na Copa do Mundo, 5-0 pra cima da Croácia. Brasil é líder do grupo C com 4 pontos, segundo Portugal com 4 também, México e Croácia com 1 ponto no grupo C. E vamos para o jogo decisivo em busca da nossa classificação para o mata-mata contra Portugal, ver quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Vamos embora para a partida. Portugal também, que já tem uma seleção muito boa, né? E já abre o placar com o Rafael Leão aos 12 minutos. Está sem Cristiano Ronaldo, ele já se aposentou aqui nesse Save Família, mas mesmo assim continua sendo uma seleção muito forte. 2-0, 3-0 Portugal, rapaziada. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Vamos tentar empatar pelo menos nesse jogo aí, senão vai dar ruim até a nossa classificação, mano. Tem que torcer para sair empate lá no outro jogo. Boa, Pedro diminui. Faz 3-1, 4-1 agora, o Portugal faz mais o gol, o Rafael Veiga faz 4-2 aí, Brasil faz seu segundo gol, mas não dá mais tempo para mais nada, rapaziada. O Brasil perde na terceira rodada da Copa do Mundo, 4-2, Portugal. E temos que torcer para ser empate lá, cara, senão podemos até ficar eliminado aí. A Croácia venceu, mano. Eu acho que o Brasil vai passar no saldo de gols, porque fez a goleada justamente para cima da Croácia. E é isso que acontece. Passamos no saldo de gols. Portugal primeiro com 7. Brasil segundo com 4. Croácia terceiro com 4 também. E o México em último colocado com apenas 1 ponto. Aí, galera, tá vendo como é bugado aqui a tabela, mano? Não consigo mostrar pra vocês. Já aconteceram aqui as rodadas, né? A terceira já acabou a fase de grupos. Mas já temos confirmado. Bélgica e Brasil vão fazer as oitavas de finais. Os Estados Unidos fez 4-0 pra cima do Japão. Portugal 4-2. Para cima da Arábia Saudita, vamos ter também Holanda e Coreia do Sul. Eu vou seguindo mostrando para vocês as oitavas, quartas e tudo mais, mas vamos para essa partida importante das oitavas de finais, vingar 2018 só com jogadores do Brasileirão. Vambora, rapaziada, oitavas de finais começando, o Brasil vai amassando por enquanto a equipe da Bélgica, mas tem que reverter isso em gol. A seleção, cara, realmente pra mim tá muito boa, mano, a seleção aqui do Brasil só com jogadores do Brasileirão, mas não sei, mano, eu acho que essa tática não deu tão certo assim. Não encaixou tão bem, né? Não sei o que aconteceu de fato, mas vamos pra cima tentar vencer essa Copa do Mundo. Vambora aí pro segundo tempo, a bola já está rolando, cara. Um golzinho já classifica, Brasil. Vambora. Vamos em busca aí dessa vitória e passar para as quartas de finais. Por enquanto, 0-0, vai chegando no final do jogo e teremos prorrogação. Fiz algumas alterações, família. Primeiro tempo já foi da prorrogação. Vamos pro segundo. Se continuar é pênalti. Marcos Leonardo faz o gol na prorrogação, 108 minutos. E acaba a partida. Gol salvador do menino da Vila. 1-0 Brasil para cima da Bélgica nas oitavas de finais. E as quartas estão definidas. Estados Unidos e Portugal, Holanda e Brasil, França e Turquia, Inglaterra e Paraguai. Vingamos a Bélgica de 2018, agora vamos vingar a Holanda de 2010. A seleção da Holanda é muito melhor, tem Van Dijk, Timber, De Jong no meio ali, De Ligt e tudo mais, mas espero que o Brasil consiga avançar e ir para a semifinal da Copa do Mundo. Vambora, mais uma vez simulando essa partida para vocês, quarta de finais, Brasil e Holanda. Vamos vingar 2010, cara. 2010 a Holanda eliminou o Brasil, né? Acho que foi nas oitavas da Copa do Mundo da África do Sul. Mas aqui é outra história, né, também, galera. O Brasil tá jogando só com jogadores que estão atuando no Brasileirão. Vambora pro segundo tempo, tirei o Cebolinha e coloquei o Dudu. Será que ele marca um gol aí para ajudar a nossa equipe, mano? Vambora. Segundo tempo, bola rolando já. É só um gol, rapaziada. O Brasil tá jogando tranquilo, mano. Mas vamos ter prorrogação mais uma vez. É, cara, não tá tendo jogo fácil aqui nessa Copa do Mundo, não, com o time do Brasil, só com jogadores do Brasileirão. Vambora, primeiro tempo rolando, já acabou. Vamos partir pro segundo. Será que vai ser um gol de novo, cara, no finalzinho do jogo? Eu acho que não, eu acho que vai pra pênalti, rapaziada, e tomara. Tomara que o Brasil vença!
e venceu! Brasil faz 8-7 nos pênaltis e está classificado para a semifinal da Copa do Mundo só com jogadores do Brasileirão. Semifinal decidida, Portugal e Brasil, França e Inglaterra. Só time pesado, galera, nessa grande semifinal da Copa do Mundo. Lembrando que perdemos para Portugal na fase de grupos de 4-2. E para essa semifinal, família, eu decidi mudar a tática. Coloquei a tática imbatível 2.0, que é a que eu uso aqui no modo carreira com o Cuiabá. Vou deixar também em cima no card, no final da tela, tudo mais. Mas vou usar ela a partir dessa semifinal, tomara que dê bom, melhor que na tática passada. Vamos lá então fazer essa grande semifinal, Brasil e Portugal, Portugal e Brasil. Espero dessa vez, né, que o Brasil se saia melhor e avance para a grande final só com os jogadores do Brasileirão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bola rolando para a grande semifinal Portugal e Brasil da Copa do Mundo de 2026. Se você estiver gostando, deixa o likezão, fortalece na inscrição também e ativa o sininho de notificação. Gol do Brasil, gol também de Portugal, ao mesmo tempo empatado nesse primeiro tempo. Rapaziada, vamos embora para o segundo tempo que esse jogo vai ser decidido no detalhe. Gabigol marcou e o Pedro Gonçalves fez para Portugal. Bora para o segundo tempo. É um golzinho, galera. Um golzinho que já bota o Brasil na grande final da Copa do Mundo. Vai terminando o jogo. Gol do Gabigol. Ele marca. Coloca o Brasil na grande final da Copa do Mundo. Grande vitória para cima de Portugal no final do jogo. Final da Copa do Mundo decidida. Brasil de um lado, França do outro. Essa final vai ser emocionante de tirar o fôlego. Conseguimos chegar até aqui com essa seleção, só com os jogadores do Brasileirão. Vamos pegar a França agora na grande final. E tem um grande time, né? Mbappé, Tchouaméni, Upamecano, entre outros jogadores nessa seleção francesa. Mas vamos embora para essa grande final da Copa do Mundo. Aí, galera, final da Copa do Mundo, Brasil e França já aconteceu em 98, né? O Brasil perdeu de 3-0, se eu não me engano, na final da Copa do Mundo de 98. Bola rolando! Final tá rolando entre Brasil e França. Vambora. Se chegamos aqui, cara, é para ser campeão. Vamos enfrentar essa França poderosíssima e tentar ser campeão. Bola para frente. A França. Vem Mbappé, já passou. A bola passa pelo lado, passa na trave. E como sempre, de costume, né, vou narrar os melhores lances para vocês aqui dessa grande partida, dessa grande final. Por enquanto, a França atinge 60% de posse de bola, tem 10 finalizações. Tá jogando melhor que o Brasil, cara, mas temos uma falta. Bento cobra, Arana pela esquerda, vem carregando, tenta achar uma opção de passe. Vai avançando, já passou do meio campo. Chega a marcação, ele sai. Cruzamento pra frente. Quem é que sobe? Gabigol de fora da área, que golaço! É do Gabi! Ele faz 1-0 Brasil na final. Olha que golaço. Bela jogada do Guilherme Arana pela esquerda. Fez um lançamento para frente. Gabigol dominou e de fora da área mesmo. Ele manda um balaço do gol no ângulo para fazer 1-0 Brasil para cima da França na final da Copa. 45 minutos. Vem Brasil de novo. Lançamento para a ponta esquerda. E finaliza, o Elinho tava indo para o ataque, mas finaliza o hábito. Final do primeiro tempo, vamos embora para o segundo. Cebolinha vai sair para a entrada de Dudu aqui na ponta esquerda. E só, rapaziada, vamos embora para o segundo tempo. A França tá jogando muito melhor que a gente, rapaziada, mas o Brasil foi objetivo e fez 1-0 com o Gabigol. Por enquanto, o Léo Pereira e Nino vão acabando com o Mbappé lá no ataque. 64 minutos, lá vem a França, Thuram. Faz um lançamento para frente. E é para ele, tem que ter cuidado. Passou pelo Nino, avançou, vai entrar na área. Mbappé defende, Bento. Belíssima defesa. O jogo tá muito bom, rapaziada. 70 minutos, escanteio para o Brasil. Vai cobrar a bola na área. Quem é que sobe? Tira a zaga. Sobrou com o Guilherme Arana. Tocou, avançou na área. Elinho! Para fazer o segundo do Brasil. Elinho marca 2-0 Brasil na final. Olha que gol. Jogada de escanteio, a bola saiu da área. Arana passou pelo marcador, tocou de lado. E o Elinho fuzila para dentro do gol. Faz 2-0 Brasil. Olha só desse ângulo. Ele estava sozinho ali esperando a bola. Marcação chegou, ele saiu e jogou de canhota no ângulo. Boa, boa, rapaziada. 70 minutos, agora é só segurar o resultado até o final do jogo, até o apito final. Veiga, vem trabalhando a bola. Gerson. Vai tocando para trás, tem que jogar para frente. Léo Pereira faz um lançamento para a ponta esquerda. Dudu pode jogar no meio da área. Ele toca. Rafael Veiga no cantinho, é 3-0.
Que belo gol, que jogada trabalhada do Brasil, só com os jogadores do Brasileirão. Bola construída lá de trás, lançamento para a ponta, Dudu puxou, tocou no meio, Rafael Veiga marca, faz esse golaço. 78 minutos, Brasil continua na marcação, Elinho rouba, vai ter contra-ataque, bola pela direita, tem um jogador ali marcando, não sei quem é, acho que é o Upamecano, ele já faz o lançamento, ganhou na cabeça, ganhou na área, Gabigol para marcar mais um gol dele. Gabigol é o artilheiro. Ele faz mais um na final, 4-0 Brasil, só com os jogadores do Brasileirão pra cima da França, mano. Ele ganhou no alto, entrou na área, saiu do zagueiro e mandou no cantinho do goleiro pra marcar o quarto gol do Brasil. Que isso, mano. Na moral, eu não esperava essa vitória, essa goleada pra cima da França, mano. Sendo sincero com vocês, eu não esperava nem o Brasil na final dessa Copa do Mundo só com jogadores do Brasileirão. Mas é isso, estamos chegando ao final da partida, 94 minutos, bola pra frente, Rafael Veiga com ela dominada, vai trocando passes com Gerson, vai terminar o jogo, Nino, manda pra frente, Gabigol subiu, tirou o goleiro na sobra, é pra ele pra fazer hat-trick na final, ainda deu tempo! Mano, não acredito, rapaziada, 5-0 Brasil pra cima da França, Gabigol, capitão da seleção, faz mais um. E agora sim, vai acabar o jogo, rapaziada. Bola pra frente, a França tá apática e termina. Brasil com a seleção só com jogadores do Campeonato Brasileiro faz história e conquista a Copa do Mundo de 2026. Mano, que final histórica, cara. Eu não esperava Gabigol faz hat-trick na final contra a França. Elinho fez e Rafael Veiga também. 5-0 Brasil para cima da França. Brasil, campeão da Copa do Mundo. O terceiro lugar foi entre Portugal e Inglaterra. A partida foi 2-2 e nos pênaltis Portugal fez 4-2, sendo, né, a terceira melhor seleção do mundo. Infelizmente aqui na Copa do Mundo, no SM, não temos aí a artilharia, nem as assistências, né, para mostrar para vocês. É bugado, não aparece. Então não sei quem foi o grande artilheiro dessa Copa do Mundo. E tá aí, Brasil campeão da Copa do Mundo de 2026. Galera, como eu falei, deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui, avançar várias temporadas aí para chegar na Copa do Mundo e fazer esse vídeo para vocês, esse experimento fantástico. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, bota aí embaixo nos comentários que eu faço com outras seleções. Posso fazer com a Inglaterra só com jogadores da Premier League e também da Espanha só com jogadores da La Liga. Vocês que sabem, vocês que decidem. Deixa o likezão para fortalecer, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações. Então é isso aí, família. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.